Olá, sejam bem-vindos ao canal Ingressar. Meu nome é Leandro Nascimento e hoje falaremos sobre contas na contabilidade. Mas antes, peço que se inscrevam na página e curtam esse vídeo. Bom, vamos ao assunto. O que são contas? Contas são títulos ou denominações técnicas utilizadas para representar bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, despesas, custos e receitas de uma empresa. A conta representa a individualização do fato. Exemplos: a conta caixa representa dinheiro, veículo representa todos os automóveis, mercadorias representa os estoques de bens para venda, duplicatas a receber representa os direitos de receber dos clientes. Duplicatas a pagar representa as obrigações a pagar. E o capital social representa a riqueza aplicada pelos sócios ou acionista das empresas. Função da conta. Representa graficamente a variação patrimonial que um fato promoveu no patrimônio da empresa. Essa variação poderá ser a débito ou a crédito da conta, ou seja, entrar ou sair valor. A diferença entre os débitos e os créditos ocorridos em cada conta chama-se saldo. Portanto, uma conta poderá ter saldo devedor ou credor. Método das partidas dobradas. É a forma de registrar os fatos nos livros contábeis. É de uso universal e foi divulgado por Luca Pacioli. Em partidas dobradas, não há devedor sem que haja credor, e não há credor sem que haja devedor, sendo que cada débito corresponde a um crédito de igual valor. Todo débito que é lançado em uma ou mais contas dá um reflexo de crédito em outra ou outras contas. Débito é a situação de dívida, responsabilidade da própria conta. Simboliza investimento, aplicação. Os aumentos de ativo e as diminuições do passivo e do patrimônio líquido são representados por débitos. Crédito é a situação de crédito, de haver, da própria conta. Simboliza a origem do investimento, da aplicação, as diminuições do ativo e os aumentos do passivo e patrimônio líquido são representados por créditos. Esse é o quadro geral da determinação do débito e do crédito das contas. Temos as contas patrimoniais e de resultado. Nas contas patrimoniais temos as ativas e as passivas. Nas ativas, você aumenta o saldo debitando e diminui creditando. Já nas passivas é o contrário. O saldo credor ele aumenta, obviamente, creditando e diminui debitando-se. E nas de resultado, as contas de despesa elas aumentam com o débito e diminui com crédito. Já as de receitas, elas aumentam com crédito e diminui com débito. Teoria, função e estrutura das contas. As mais importantes teorias das contas são a teoria personalista, a teoria materialista e a teoria patrimonialista. A teoria patrimonialista, aliás, personalista, essa teoria atribui a cada conta personalidade própria, isto é, cada conta assume a configuração de uma pessoa na sua relação com a empresa. Assim, por exemplo, caixa, bancos, móveis e utensílios, fornecedores, capital, etc., serão pessoas, representantes de grupos patrimoniais, pessoas estas com quem a empresa mantém relação de débito e crédito. Segundo essa teoria, as contas classificam-se em contas do proprietário, que representam capital e suas variações, são contas credoras. No início das atividades, são creditadas pelos valores entregues a título de capital. Posteriormente, são creditadas pelos valores originados dos lucros verificados ou aumentos de capital. Contas dos agentes consignatários representam os bens da empresa.
são contas devedoras. Por isso, quando entra um bem na empresa, uma conta dos agentes consignatários é debitada. Debita-se caixa, por exemplo, pela entrada de dinheiro, móveis e utensílios, pela entrada de móveis, assim por diante. Contas dos agentes correspondentes, que representam os débitos e os créditos de terceiros que mantêm relações com a empresa. As contas do ativo são debitadas pelos ingressos de direitos e creditadas pelas saídas. As do passivo são creditadas pelos aumentos das obrigações da empresa e debitadas quando estas diminuem. Teoria materialista. Esta teoria contrasta com a anterior, ao defender que as contas não representam relações pessoais, mas relações materiais, isto é, não representam relações de débito e crédito entre as pessoas, mas representam valores materiais. Teoria materialista, ela classifica as contas em integrais, que representam os valores patrimoniais do ativo, que são os bens e direitos, e do passivo, as obrigações. E diferenciais, que representam o patrimônio líquido e suas variações, capital social, lucros, reservas, despesas e receitas. Na teoria patrimonialista, há distinção entre as contas que representam a estática patrimonial em dado momento e as que representam a dinâmica das variações da situação líquida do patrimônio em determinado período. É a teoria aceita pelos contabilistas modernos como a mais indicada. As contas são classificadas nessa teoria em patrimoniais, que são as contas que representam o patrimônio, que são as ativas e as passivas. As ativas são aquelas que representam a parte positiva do patrimônio, bens e direitos, e as contas de resultado. Que são aquelas que registram os aumentos e as diminuições da situação líquida, indicando o resultado econômico obtido através da atividade azienda. E elas se dividem em receitas e despesas. Aqui ficou faltando as contas passivas, que representam as obrigações da empresa. Bom, receita. As contas de receita registram os aumentos da situação líquida, é a troca de serviços por bens. E as despesas registram as diminuições da situação líquida, que é a troca de bens por serviços, que são gastos com condução, ordenados, impostos, etc. Bom, vamos falar sobre o plano de contas. Plano de contas é o elenco de todas as contas utilizadas para registrar os fatos nos livros contábeis. O plano de contas é elaborado de acordo com o ramo da atividade da empresa e é separado em grupos e subgrupos de contas. Cada conta tem um código que são padronizados pela empresa. A elaboração de um bom plano de contas é fundamental no sentido de utilizar todo o potencial da contabilidade em seu valor informativo para os inúmeros usuários. O plano de contas deve obedecer a seguinte distribuição de contas por grupos e subgrupos. Esse não é um plano de contas, é só uma orientação. Temos as contas do ativo, que se divide em ativo circulante e não circulante. No ativo circulante nós temos as disponibilidades, que são as contas que representam as exigências monetárias da empresa, caixa, bancos, etc. Os créditos, que representam os direitos que a empresa pode reclamar de terceiros, com vencimento até o exercício seguinte. São os duplicatas a receber, títulos a receber. Os estoques, que representam bens destinados à comercialização e industrialização. Despesas diferidas, que são despesas apropriadas no exercício seguinte, que são, por exemplo, aluguéis pagos antecipadamente. Temos o ativo não circulante, realizável a longo prazo, que representam as contas vencíveis após o exercício seguinte e as contas que representam débitos de sócios, não decorrentes da atividade objeto da empresa. Temos os investimentos, que representam as participações permanentes em outras empresas.
O imobilizado, que representa os bens materiais e imateriais da empresa. O intangível, marcas e patentes, fundo de comércio. Intangíveis são bens não físicos, são imateriais. Passivo, que se divide em passivo circulante e não circulante. O circulante são contas que representam obrigações vencíveis até o término do exercício social seguinte. E o não circulante, que representam obrigações vencíveis após o exercício social seguinte. O patrimônio líquido, que se divide em capital social, reservas de capital e de lucros, prejuízos acumulados. O capital é a conta que representa o capital subscrito pelos sócios, que é o capital que os sócios se comprometeram a aplicar e o capital que eles aplicaram, né? O capital integralizado. Temos as reservas e os prejuízos acumulados. Temos as contas de resultados, que a gente já falou anteriormente, né? São as despesas e receitas. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, até a próxima.